divas! Eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas cá estou eu para trazer para vocês a tag dos 50%. Então, divas, tô um pouco sumida dessas redes sociais, mas espero voltar com tudo para estar mais presente na vida de vocês. Como foi que eu resolvi voltar? Trazendo a tão famosa tag dos 50%, que a gente faz aí no meio do ano para fazer um balanço das nossas leituras. Então, estou aqui com a minha colinha, com a minha pilha de livros e vamos que vamos para vocês verem tudo que eu li, tudo que eu ainda quero ler nesse primeiro semestre e até o final do ano. Gente, eu dei uma adaptadazinha na tag para condizer mais com a minha realidade, as minhas leituras. Então, eu vou responder 8 perguntas. E eu vou deixar as perguntas aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Os 3 melhores livros que você leu até agora nesse ano. Gente, eu tive alguns livros favoritados, né, até agora nesse ano. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre os meus alguns livros favoritos. E eu não podia deixar de citá-los aqui, falando, né, do balanço desses 6 primeiros meses do ano. Então, o primeiro livro que eu trouxe foi Minha Melhor Parte, que, assim, é um livro incrível. Eu sou completamente apaixonada por ele. Ele me divertiu muito, ele trouxe, ele me colocou, né, nesse ano, nessa leitura de romances adultos de uma forma muito boa. E depois dele sucederam leituras maravilhosas. Então, assim, Minha Melhor Parte foi aí um dos top 1 desse ano. Foi incrível. A narrativa é muito gostosa, muito fluida. E eu sei que tem gente que não gosta de plot de gravidez, mas pra mim, esse plot de gravidez foi muito bem. A autora soube descrevê-lo e desenvolvê-lo muito bem e eu adorei. O segundo livro foi O Princípio do Amor, da Olivia Viplage, né, um livrinho nacional aí, que é um livro que tem uma pegada muito Ellie Hazelwood. E esse ano eu percebi que a Ellie Hazelwood é uma das minhas autoras favoritas ultimamente. E vai ter livro dela aqui na lista. Então, eu gostei muito dessa narrativa. A protagonista, ela é divulgadora científica, jornalista. E o nosso mocinho, ele é cientista, então eles vão acabar aí fazendo uma parceria, porque ele tá com alguns problemas em uma pesquisa ali dele e ele precisa que ela encubra isso para as outras pessoas não saberem que ele tá com essa dificuldade. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu amei demais, me diverti muito e é aí um favoritado. E o último livro é Namora Comigo, que, assim, gente, que livro incrível. Ele segue aí a mesma premissa de ser um livro leve, um livro divertido. É uma comédia romântica e eu fiquei completamente apaixonada do começo ao fim. Aqui os nossos protagonistas são médicos e eles são melhores amigos desde a faculdade. Há muito tempo já. Só que aí a nossa protagonista, ela foi morar nos Estados Unidos, fazer a carreira de médica dela lá, porém ela não tá muito satisfeita com isso e ela resolve voltar pro Brasil durante uma temporada, até ela convencer os pais dela que aquilo não é o que ela quer pra vida dela. Então, nessa temporada que ela volta pro Brasil, ela vai ficar na casa do melhor amigo dela, que é o nosso protagonista, lindo, gostoso, maravilhoso. E eles vão acabar se envolvendo e percebendo que eles deram certo com outras pessoas porque eles tinham que ficar juntos. Então, assim, um livro maravilhoso que eu super recomendo. Gente, tô olhando o tablet aqui, que é a minha cola. A segunda pergunta é: lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Gente, não podia falar sobre lançamentos sem falar de Atmosfera, da Taylor Jenkins. A Taylor, ela é uma das minhas escritoras favoritas, junto com a Ellie Hazelwood e com a Sarah J. Maas. E eu tô muito ansiosa para saber como é que vai ser esse livro. Eu ainda não li todos os livros da Taylor. Estou aí numa meta de, quem sabe até o final do ano, ler tudo, né? Já li alguns. E eu tô muito ansiosa para saber sobre o que é a Atmosfera, porque ganhou certa repercussão, né, nos últimos tempos. E fazia um tempinho que a Taylor não escrevia nada, depois de Carrie Soto. E esse livro, eu vou ler aqui atrás para vocês, para quem não sabe sobre o que se trata esse livro.
Nesse romance épico, ambientado na NASA dos anos 1980, Taylor Jenkins Reid, autora best-seller do New York Times, com os aclamados Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones, nos desafia a questionar os limites que estamos dispostos a romper para viver e amar de forma verdadeira. Então, assim, um livro com a cara da Taylor, né? É bem o jeito que ela gosta de escrever. E com a temática da NASA, que deixa, assim, extremamente curioso. Então, aí um dos livros que eu quero muito ler nesse lançamento do primeiro semestre, que eu quero muito ler. O segundo é Os Jogos dos Deuses, que é uma romantasia lançada pela editora Paralela. Gente, esse livro aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu recebi agora no começo do ano deles, né? Sou parceira da Companhia das Letras. E ele vai falar sobre uma competição que são esses Jogos dos Deuses. E nós temos alguns personagens aqui que vão entrar no time de cada um dos deuses. E é uma romantasia adulta, pelo que eu entendi, e eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Não só pela beleza que ele tem, mas porque parece ser uma história muito interessante. E essas histórias sobre deuses, sobre o Olimpo, tá entrando muito em alta nos últimos tempos. Então, assim, estou muito ansiosa para ler esse livro e teremos vlog dele aqui no Eubia Books. Aguardem. E o terceiro livro, lançamento, que já estou com ele em mãos e estou muito ansiosa, quero começar a ler ainda essa semana, é Um Amor Problemático de Verão, da Ali Hazelwood. Eu comprei esse aqui na Prime Day, que acabou agora há pouco, né? E, gente, eu consegui esse livro aqui com cupom por uma promoção incrível, por R$21. Aqui, ó. As flags já caíram porque eu já separei as flags para começar essa leitura. E esse livro é da Ellie Hazelwood, né, como vocês estão vendo, e é nada mais, nada menos do que um age gap. O primeiro age gap da gata. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra começar a ler esse livro. E eu vou tentar vlogar pra vocês. Talvez eu não consiga, mas teremos vídeo falando sobre ele e sobre o que eu achei dessa leitura, com toda certeza. E vamos lá para a nossa terceira pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não estou esperando muitas leituras aí nesse segundo semestre. Na verdade, eu não estou muito por dentro dos próximos lançamentos. Mas tem um livro que eu vi nas redes sociais da Paralela que eu estou, assim, louca pra ler. E que vai lançar agora, no segundo semestre. E é Elite de Prata, da Dani Francis. E, assim, aparenta ser uma romantasia. Essa capa é belíssima. E, assim, eu também nessa vibe de romance, romantasia. Inclusive, quero reler depois Trono de Vidro. Vem aí um projetinho de vlog relendo Trono de Vidro. Então, assim, tô muito nessa vibe de fantasias, né? Pelo que vocês estão vendo aí que está chegando, está lançando. Então, quero muito ver sobre o que é que vai ser essa história e conhecer mais como é que vai ser esse livro, porque a capa é belíssima e, assim, lançamento da Paralela, né, gente? A Paralela ela sempre arrasa. A nossa quarta pergunta é: os livros que mais te surpreenderam esse ano? Gente, eu tenho 2 livros que mais me surpreenderam esse ano, de forma muito positiva. E o primeiro deles é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Também já falei brevemente sobre esse livro aqui. Eu li ele em uma leitura conjunta, junto com meu namorado. E, assim, foi uma surpresa muito grata esse livro. Por quê? Eu fui ler esse livro, de certa forma, com muitas expectativas, porque todo mundo disse que a escrita da Socorro era muito gostosa, e eu me surpreendi porque eu me identifiquei muito com esse livro. Pra quem não sabe, eu moro no interior de Pernambuco, aí no Nordeste, e a Socorro, ela trouxe muitos elementos da fé nordestina que basicamente foram coisas com as quais eu cresci. Essa questão do santo, das superstições e tudo mais. Então, eu me surpreendi demais com essa leitura. É uma escrita muito, muito simples, só que a Socorro consegue, mesmo com simplicidade, escrever uma história linda, belíssima, que toca do início ao fim. E eu gostei demais desse livro, tem muitas marcações, como vocês podem ver. E é um livro, assim, maravilhoso, que me surpreendeu demais. Eu esperava muita coisa, por tudo que as pessoas falaram, né? Só que me surpreendeu
a mais das minhas expectativas. Eu gostei muito. E o outro livro que me surpreendeu bastante também, e que fugiu muito do que eu costumo ler, foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu não tenho ele em físico, né? Eu li em e-book, vou deixar aqui em algum lugar a capa. E assim, foi uma leitura muito surpreendente, porque me tirou da minha zona de conforto, porque eu costumo ler mais romances e fantasias, né? Eu não leio muito suspense. Então, foi uma leitura que me mostrou que o Rafael Montes, sim, o porquê dele ser tão aclamado. E também me surpreendeu demais, principalmente com o plot final, que eu fiquei assim: galera, o que é isso? Eu fui feita de burra, de trouxa. Mas assim, é um livro que só leia se você tiver estômago, sabe? Porque Jantar Secreto tem aí umas coisas muito bizarras que você se surpreende muito ao longo da história. Vocês, não é possível que eu tô lendo isso aqui. Isso aqui não foi invenção. Isso aqui deve ter acontecido e ele deve ter ouvido falar. Porque os detalhes gráficos do livro, o livro é tão bem construído que parece que não é uma ficção. Parece que é algo que aconteceria facilmente na vida real. Então, assim, me surpreendeu demais. O Rafael, ele é muito aclamado, esse livro dele. É muito falado, mas me surpreendeu muito positivamente e eu gostei demais. A nossa próxima pergunta é a quinta pergunta. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E eu tenho aí 3 autores, né? Trouxe 3 autores. A Emily Henry, que eu li Nem Te Conto dela, agora nesse primeiro semestre. E assim, eu adorei a escrita dela. Dei 5 estrelas para Nem Te Conto. Foi um romance realmente adulto. Eu acho que ano passado e nos últimos anos eu tô muito acostumada a ler New Adult, né? Amo, inclusive. Só que eu tô muito mais nessa pegada, eu percebi, né, lendo depois de ler Emily Henry, que eu tô muito mais nessa pegada de romance adulto e ela me inseriu nesse mundo de uma forma muito gostosa. Os nossos protagonistas são mais velhos ali, né? Tem mais de 30 anos. E foi uma leitura que eu adorei do começo ao fim. Me deixou muito instigada para ler mais coisas dela. Ainda não peguei mais nada para ler dela, mas quero muito ler. A próxima autora foi a Stephanie Archer, que é autora de Atrás da Rede e de um livro que eu estou lendo agora, que é... Gente, eu esqueci o nome do livro, meu Deus. Lembra o nome do livro, Um Cara Como Este, que também é um romance ali que se passa em uma cidadezinha pequena. E os nossos protagonistas, eles vão fingir um relacionamento, porque o protagonista, ele quer ser prefeito da cidade, mas ele precisa da estabilidade que pessoas com relacionamento têm, né? São pessoas de uma mente mais fechada e tudo mais, e aí ele resolve fingir ali um relacionamento com a nossa protagonista. E eu trouxe a Stephanie por quê? O primeiro livro que eu li dela, e o único até agora, né? Tô lendo Um Cara Como Esse, mas o primeiro livro que eu li dela foi Atrás da Rede. E foi, assim, uma delícia. Ela tem uma escrita muito fluida, muito envolvente. As histórias que ela cria deixam você instigado a saber mais e mais a cada página. Então, foi aí uma nova autora favorita. E o terceiro autor não poderia deixar de trazer Rafael Montes, né? Como eu falei anteriormente, me surpreendeu e me fez ficar com muita vontade de ler novas coisas dele. Então, podem ter certeza que nesse próximo semestre teremos Bianca lendo mais coisas de Rafael Montes. Nossa sexta pergunta: um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Então, gente, eu terminei de ler um livro esses dias que ele me deixou, assim, completamente descaralhada da cabeça. Por quê? O livro é uma comédia romântica, mas o livro tem drama. E aí, o drama me pegou. O livro é Uma Flor para o Destino, da Michelle Miato. E eu vou deixar ele em algum lugar aqui do vídeo, né? A capa. E assim, foi um livro muito gostoso, muito fluido. Eu me diverti muito lendo. A jornada dos personagens é muito bonita. Ela vai contar a história de uma personagem, a nossa mocinha se chama Margarida. Aqui o meu vestido de Margaridas em homenagem a ela. E ela é uma protagonista gorda que passa aí por problemas de autoestima e tudo mais, devido a pessoas horríveis que estão na vida dela. E o nosso mocinho, ele é
um coreano gostoso, entendeu? Ele tem descendência aí coreana. E ele é bissexual. Um beijão pra vocês. E aí eles se conhecem ali no pior contexto da vida deles. Eles vão pro aeroporto porque os pais deles sofreram um acidente de avião. O pai da Margarida é piloto e acabou colidindo com o avião onde o pai do Jong-ho, que é o nosso protagonista, viajava. E aí eles se conhecem nesse contexto muito paia, né? Mas aí eles são meio que o alento e o conforto um do outro a partir do desenvolvimento da história. Eles vão se envolvendo, criando uma amizade muito verdadeira, mas eles são nada mais nada menos do que almas gêmeas, né? E eles vão se apaixonando. Só que aí, no final, a gente vê o drama, porque o mocinho, nosso querido Jong-ho, ele sempre teve o sonho de ir pra marinha. E aí, né, e se ele for pra marinha e eles acabarem, né, se separando? Pois é, galera. Aí eu chorei bastante nesse final, né? A questão do drama, ele veio carregado e eu chorei, assim, muito. E nossa sétima pergunta é: um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Porque nem só de lágrimas vive a leitura, né? E o livro que eu trouxe foi PS, Eu Odeio Meu Chefe, da Aloísia KR. Porque eu li muito, eu ri muito lendo esse livro, gente. Eu ri demais. Porque ele vai contar uma história de uma secretária, né? Que não aguenta mais o chefe dela. E ela só quer pedir demissão ali e ser feliz. Porém, o amigo desse chefe acaba colocando paparazzis atrás dele e ele tá lá infernizando a vida da secretária dele. E os paparazzis flagram os dois em um momento um pouco, né, ali comprometedor. Ele tá ajoelhado pedindo ela, por favor, pra ela não se demitir. E aí ela diz: nada me convence, eu quero me livrar de você, meu consagrado. Mas aí essa foto vaza na mídia, ele é uma figura pública, né? Ele é um empresário ali e tudo mais. E aí, a mãe dele, que está nada mais, nada menos com câncer, né? E pode morrer a qualquer momento, gente, pesado. Acha que os dois estão namorando. E aí, eles vão fingir um relacionamento e vão casar por causa da mãe dele, né? Porque ela tá ali muito doente e tudo mais, e ela quer os dois juntos, e aí, por causa disso, eles vão fingir um relacionamento. E nesse meio tempo, apesar da carga de drama, né, que tem essa questão da doença da mãe dele, é um livro muito divertido, é um livro muito fluido. Eu ri muito, também chorei, gente, chorei com esse livro, mas eu ri muito e é uma história muito gostosa. E eu super recomendo pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. A nossa oitava pergunta e última é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu trouxe uma pilha de livros, gente. Vamos começar com O Mapa dos Encontros, da Isabela Mesadri. Gente, esse livro acabou de lançar. Eu recebi ele junto com a Atmosfera. Eles lançaram ali, se não ao mesmo tempo, perto um do outro. E assim, ele vai contar a história de uma Mona que ela fez a vida dela, entendeu? Tá tudo certo, maravilhoso, mas ela sente que tem alguma coisa errada. E aí ela vai acabar fazendo uma viagem, pelo que eu entendi. E nessa viagem, ela vai meio que dar um rumo pra vida dela. E tem a ver com astronomia, astrologia, né? Aí a questão dos astros, o mapa dos encontros, né? Porque a Isabela, ela é famosa porque ela fala sobre astrologia nas redes sociais. Eu vou ler aqui, olha só, conteúdo adulto. Mas eu vou ler aqui pra ver se eu não tô falando nenhuma balela, né? Nenhuma besteira. Olhando de fora, tudo parece perfeito na vida de Alissa. Afinal, com a parte pessoal e a profissional fluindo bem, o que mais ela poderia desejar? No entanto, prestes a completar 30 anos e enfrentando o temido retorno de Saturno, ela não consegue ignorar a sensação de estar vivendo uma vida que não lhe pertence. Uma sequência intensa de eventos inesperados acaba sendo o estopim para que ela tome uma atitude. No impulso, Alissa compra uma passagem promocional para Londres, o primeiro destino de uma viagem de autoconhecimento. E com apenas 20 dias para descobrir seu verdadeiro caminho, essa jornada definitivamente não pode envolver nenhum romance.
Ela só não contava com um charmoso espanhol que insiste em cruzar seu caminho, e nem com o fato de que a astrologia talvez seja a chave para conseguir se reencontrar em tão pouco tempo. Alice embarcará em uma jornada transformadora em que não apenas conhecerá mais do mundo, mas também de sua própria essência. E é possível que cada lugar, mapa, encontro e desencontro faça parte de uma dança cósmica perfeita para que ela, enfim, possa se reconstruir. Ou seja, nós, monas, que adoramos a astrologia, né? É astrologia. Que adoramos astrologia e romance adulto, vamos amar esse livro. Eu tô super ansiosa. O outro livro é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, porque, né, estou aí na pira de ler mais do gato. E eu recebi esse livro ano passado e ainda não li. Pois é. Eu sei, gente. E dizem que esse livro é maravilhoso, então, assim, eu tenho altas expectativas, estou super ansiosa para ler esse. Pretendo trazer vlogs de quase todas as leituras, viu, galera? Então, fiquem ligados aqui nos nossos... no Eu Bia Books. O próximo livro é Um Destino Tatuado em Sangue, da Danielle L. Jensen, que eu não sei falar o nome dela, mas é isso. Que é a mesma autora de Ponte Entre Reinos. Não li Ponte Entre Reinos, mas eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Porque, galerinha, ele é uma romantasia para mais de 18 anos. E eu acho que Ponte Entre Reinos não é. E aí eu recebi esse livro agora também no primeiro semestre, né? Mas eu tô muito ansiosa para ler ele. Ainda não consegui ler, né? Porque aí vocês veem que eu tenho um grande número de procrastinação de leitura. Preciso mudar isso. Mas, assim, o livro parece ser muito interessante. Essa capa aqui é belíssima. E eu vou ler um pouquinho aqui do que se trata o livro para vocês, né? Terem uma noção. Dizem que receber o sangue de um deus é um presente, mas é uma maldição. Tem também essa pegada de deuses. Eu tô gostando muito desses lançamentos com essa pegada de deuses. Freya passou a vida escondendo a magia que corre em suas veias. Abençoada com uma gota de sangue da deusa Lin, ela é capaz de criar um escudo mágico que repele qualquer ataque. E segundo uma profecia, quem controlar o seu destino governará todo o reino de Skylanda. Skyland? Não sei, gente. Perdoem a minha pronúncia. Quando uma situação extrema a obriga a revelar seu poder, ela é forçada a se unir ao Jarl Snorri, um dos líderes da região. Manipulada por homens durante toda a vida, Freya vai fazer de tudo para tomar as rédeas do próprio futuro. Ela só não contava com a presença enigmática de Benjol, filho do cara lá que ela casou, né? Eu não vou falar esse nome de novo não, galera. O único que a enxerga como uma guerreira de verdade, ao mesmo tempo que desperta nela uma atração incontrolável. Então, vocês estão vendo aí que vai ter um negócio, né? Ela casa com o pai, mas ela tem uma atração pelo filho. Eu adorei, maravilhoso, casos de família. Se ceder a esse desejo, porém, Freya vai pôr em risco não só o próprio destino, mas a vida de todos que jurou proteger. Então, aí, vocês estão vendo que o babado é forte, né? E é uma saga dos Sem Destino. Esse aqui é o volume 1. Eu tô super ansiosa pra ver quais serão os desenrolares dessa história, porque como vocês viram, é babado, né? O próximo livro é Prazo de Validade, da Rebecca Sarley. Não sei se eu já falei sobre esse livro aqui, mas assim, gente, ele tem uma premissa muito interessante. A nossa protagonista, ela meio que recebe, né, papeizinhos dizendo qual vai ser a duração de cada pessoa com quem ela se envolve, de cada relacionamento com qual ela se envolve. Até que, se eu não me engano, parece que ela recebe um papelzinho que não tem duração. Mas eu posso estar falando muita balela, né? Porque faz um tempo que eu não li essa sinopse e eu não me lembro ao certo. Então, mais uma vez eu vou ler aqui pra vocês. Sempre há uma chance, ainda que ínfima, de que um papelzinho possa lhe dar tudo. Daphne Bell acredita que o universo tem um plano para ela. Toda vez que conhece um homem, ela recebe um pedaço de papel com o nome dele e um número. A duração exata do relacionamento que eles terão. Eu estava certa. Os bilhetes lhe disseram que ela passaria 3 dias com Martin em Paris, 5 semanas com Noah em São Francisco e 3 meses com Hugo, que se tornou seu melhor amigo depois do término. Já faz 20 anos que Daphne recebe esses misteriosos avisos, e ela se pergunta se algum dia haverá um papel sem limite de tempo.
Finalmente, na noite de um encontro às cegas no seu restaurante favorito em Los Angeles, chega apenas o nome, Jack. Mas conforme a história de Daphne e Jake se desenrola, ela já não tem mais tanta certeza da previsão do papel e começa a se perguntar se é possível confiar no universo ao mesmo tempo que tenta ser verdadeira consigo mesma, porque Daphne sabe de coisas que Jake desconhece, informações que, se ele descobrir, tem uma enorme chance de partir seu coração. Então, assim, é um romance aí, né, com uma pegada também mais adulta. Acho que ele não tem cenas sexuais, não é mais 18. Mas, assim, é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler. Vi muita gente falando muito bem dele também. E já recebi ele há bastante tempo. Mas eu quero, nesse segundo semestre, ler esse. Eu preciso ler esse livro até o final do ano. E por último, mas não menos importante, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E, gente, eu já comecei a ler esse livro. Tô na página 130 e alguma coisa. Por quê? Vocês sabem que no começo desse ano eu colei grau, né? E aí eu pretendo ingressar no mestrado ano que vem. E eu quero fazer o meu projeto de pesquisa do mestrado com este livro aqui. Nada mais, nada menos do que este tijolo. E aí, né, eu resolvi me aventurar a ler ele. Comecei a ler, depois larguei, porque, né, gente, isso aqui é um monstro, isso aqui assusta a pessoa. Mas a diva de vocês teve a grandíssima ideia de colocar ele no Kindle, porque no Kindle eu posso ler em qualquer lugar. E aí eu estou lendo ele no Kindle e depois vou passar para o livro físico as anotações. E assim, tá sendo uma história muito fluida. No começo, pra mim, eu comecei a ler no livro físico, né? E foi até um pouco difícil, porque é um livro que é mais complicado de manusear, né? Porque é um livro grande aqui, as marcações que eu já fiz. É um livro grande, é um pouco difícil de manusear e isso me deixava um pouco desmotivada para ler. Mas, lendo no Kindle, eu já avancei bastante nessa leitura. E é um livro que eu vou terminar agora no segundo semestre, né? Até o final de agosto eu pretendo ter terminado ele e estar com o meu pré-projeto de pesquisa do mestrado pronto. Então é isso aí, gente. Esse livro aqui, ele promete e com certeza eu vou vir fazer um vídeo de quase 1 hora falando sobre esse livro. E foi isso, divas. Esse foi o meu levantamento aí do primeiro semestre. Muitas leituras maravilhosas, muitas expectativas para esse segundo semestre. E eu tenho certeza que eu vou ler muito e vou tentar aparecer mais aqui, porque, né, eu sou safada. Sumo, depois apareço, digo que vou aparecer mais, não apareço. Mas dessa vez, estamos aí com o canal Eubia Books indo pra frente. E é isso, divas. Me sigam nas minhas outras redes sociais. Sou Eubia Books em todas elas. Entendeu? Acompanhem aí no Instagram, no TikTok. E até o próximo vídeo. I'll be on it always.